Eu quero falar com você 5 crenças que te limitam e te fazem ser invisível por onde você passa. A gente sabe, tirando esse papo, né, de coach, que muita coisa começa no nosso pensamento. É da forma que a gente pensa, na forma que a gente se vê e a gente projeta tudo isso que a gente pensa, como a gente se vê no mundo. Nem precisa ser, né, palavra de autoajuda. Na verdade, isso é o que acontece. Se você pensa que você é muito ruim, pode ter certeza que é assim que você vai responder isso para o mundo. Então, vamos entender quais são essas crenças e depois como a gente pode trabalhar. A parte boa é que o nosso pensamento, a gente consegue mandar, menino. A gente consegue mudar ele treinando, tornando um hábito. Sabe aquela história do tipo, quando você for reclamar, se segura? Você consegue, o nosso cérebro, ele é muito plástico. A gente pode alimentar ele de coisas positivas ou negativas. É meio clichê, eu sei disso. É que eu, como todos que estão ao meu redor sabem, eu tenho um jeito meio poliana de ser. Eu gosto de ver sempre a parte boa, o copo mais cheio. Eu acredito que quando eu abaixo muito a minha energia, o que eu pego do mundo, do que tá ao redor, é só as piores coisas. E quando eu tô com uma energia mais elevada, meu jeito de falar aqui, você já deve ter percebido que é um pouco mais acelerado, um pouco mais exaltado, porque é dessa forma que eu vivo o meu dia a dia também. É desse jeito que eu prefiro viver. Eu prefiro acreditar no positivo, no que vai dar certo, no que eu posso conseguir, do que não. Não estou aqui falando aquele papo de tudo que você quer, você vai conseguir, você pode ser qualquer pessoa, qualquer coisa. Eu não acredito nisso, viu? Eu sou bem realista, bem pé no chão. Imagina, eu tenho 1,5 m. Eu consigo desfilar numa passarela com esse tamanho de perna que eu tenho? Eu tenho que também estar apegada à realidade. Mas que a gente consegue mexer algumas crenças e mudar, a gente consegue. Vamos entender quais são essas crenças? A primeira crença, ela seria, não, eu sou muito simples. Eu não tenho diferencial. Vamos lá na sua infância? Qual é o bolo que te traz mais memória afetiva? Eu tenho certeza que não foi aquele bolo que era o mais trabalhado, que era o mais diferente, que tinha um sabor exótico. Eu tenho certeza que o que te trouxe essa lembrança foi aquele cheirinho de bolo na casa da mãe, da avó, de uma tia, de uma tarde de domingo, que era um momento tão simples e que te marcou tanto. Consegue entender que nem a simplicidade não está ligado a algo que não tem valor? Este é o maior erro. Você pode ser simples sim e ter o seu diferencial, ter o que você faz. Eu tenho certeza que você pode ter tentado replicar aquela receita da sua avó, como eu já tentei também, gente, e não ter conseguido o resultado daquele momento. Por quê? Porque ele era o jeito que ela fazia. Era aquela pitadinha, a minha avó, não sei de vocês, a minha falava assim, na hora de fazer receita. Vó, quanto põe nessa receita? Põe um cadinho, porque minha família é mineira, põe um cadinho de açúcar, mais um cadinho de farinha. Qual era esse cadinho, gente? Eu nunca vi um copo medidor de cadinho. Não existe. Mas ela nunca saberia colocar isso em receita. E a memória afetiva, que é simples, mas é deliciosa. Porque a gente gosta tanto de ir numa casa mais rústica para passar um final de semana numa fazenda. É super simples, mas tem aquele apego, tem aquele sentimento. Então, o simples, ele tem muito valor. Esquece essa crença que você não tem esse diferencial porque você é simples, hein? A segunda crença é um tal de eu não sei me vender. Eu não sei falar sobre mim. Isto é uma grande crença. E é uma crença que eu confesso para você que eu tive que quebrar quando eu fui empreender, que é sobre vender. Eu acredito que na sociedade a gente criou muito aquela de o cara não deu certo, virou vendedor. Gente, tá todo mundo vendendo a todo tempo. Você que tá aí, que voltou do trabalho, trabalhou o dia inteiro para alguém, o que você tá vendendo? Você tá vendendo o seu tempo, que é tão precioso, o seu conhecimento. A gente tá sempre vendendo alguma coisa. Seja um produto, seja um serviço, seja uma mão de obra, a gente está sempre vendendo.
E aqui, se você não sabe se vender ou apresentar o seu projeto como deveria, você precisa aprender. E hoje, com o que a gente tem na internet, eu falo para os meus filhos, não me venha com essa do que eu não sei fazer. Como não? Com Google, YouTube. Gente, me formei sem consultar no Google. Eu tinha que fazer trabalho no ensino médio indo numa Opa, errei. Indo em uma biblioteca procurar na Barça. Sabe o que é Barça? Vou deixar aqui para você ver, você que é a pessoa mais nova. Então, era muito mais difícil. Se hoje você tem dificuldade de se posicionar, porque você junta o seu posicionamento com o seu conhecimento, facilmente você vai conseguir se vender. E quebra essa crença que vender é ruim. Não é ruim. Tem vendedor chato, tem vendedor que tem uma persuasão que é maldoso. Isso tem em qualquer profissão. Mas vendas não é ruim. Você está fazendo uma venda, seja do seu tempo, do seu negócio, do seu produto. Todo mundo está vendendo a todo tempo. O mais legal de estar gravando esse vídeo é me identificar em várias coisas que eu tive que evoluir, eu tive que passar também. Uma outra crença é, já tem muita gente fazendo o que eu faço. Nossa, como eu pensei assim, desta forma. Quando eu me tornei consultora de imagem, automaticamente eu comecei a seguir nas redes sociais ou no YouTube outras consultoras de imagem para entender como funcionava o trabalho, quem já era bem conceituada no mercado. Eu fiz muito isso. E qual foi o maior problema? Quando eu comecei a seguir todas essas mulheres, eu comecei a me comparar de uma forma negativa com essas mulheres. E aí, no que deu? Deu em uma Gisele que não sabia falar. Na verdade, eu sabia, mas eu tentava me comparar e me igualar àquelas outras pessoas que às vezes falavam mais baixo ou tinham seu perfil. Tem muita gente no mundo. E tem gente que vai se identificar com a minha forma de trabalho e tem gente que vai se identificar com a forma de trabalho de outra consultora de imagem. E tá tudo bem. E eu tinha essa, não, mas tem muita consultora. Por quê? O algoritmo entendia que se eu procurava e seguia consultoras de imagem, era isso que ele queria me mostrar. E eu parecia que eu tinha muito, que eu estava concorrendo com muita gente. Quantos advogados tem que você conhece? Médicos, enfermeiros. Imagina se todo mundo desistisse de ser advogado, porque tem muito advogado. Entendi que pode ter até muito profissional. Mas será que tem muito profissional bom? Pensa nos profissionais ruins que você já contratou ultimamente. Tem muito pedreiro, mas, gente, como é difícil de achar um pedreiro bom, hein? Que faça um trabalho limpo, que entregue no prazo. Entende? Vai ter muito, sim, muitos profissionais dentro daquilo que você se propor fazer. Mas tem muita gente também. E do jeitinho que você faz, da forma que você fala, que você trata, que você ri, que você entrega aquele trabalho, não vai ser diferente. Vai ser de outra forma. Quem se conecta com você não vai se conectar com aquele outro profissional. E tá tudo bem. Eu não daria conta de atender o tanto de mulher que tem no mundo. Ainda bem que tem outras consultoras de imagem. Então, já quebra essa crença. Tem muito profissional na área? Tem. Mas tem poucos fazendo o bom serviço, entregando no prazo, e poucos profissionais como você. A quarta crença é você dizer que pode ter medo de parecer arrogante na hora de se posicionar. A gente consegue, ainda mais se você for mais tímida, mais discreta, se você não ter esse hábito de colocar o seu desejo ou o seu ponto de vista. Mas a gente consegue fazer isso também, de uma forma muito mais acolhedora, se você preferir. Se posicionar, não necessariamente você precisa ser arrogante, você não precisa ser pedante, nada disso. É você colocar dentro do seu tom de voz, não do meu. Eu tenho um tom de voz um pouco acima, eu falo um pouco mais rápido, me controlo aqui quando vou gravar vídeo para falar mais pausadamente, porque minha cabeça é muito rápida. Parece que eu falo na velocidade dos meus pensamentos, sabe? Então, esquece, você consegue mostrar quem você é, o seu conhecimento, tudo que você sabe fazer sem ser arrogante.
tá bom? Outra crença é quando a pessoa fala assim, ai, Gi, eu não sou extrovertida. Por isso que eu não consigo me posicionar. E todo mundo, quando eu comecei a empreender, falava, para você é muito fácil, você é muito comunicativa, muito extrovertida, vender para você deve ser fácil. E preciso te contar que para mim não foi nada fácil aprender a vender. Eu tive que aprender, porque vendas dá para aprender, viu? Não tá aquela coisa de, eu não nasci vendedor, não consigo vender. Esquece isso. Você não precisa ser extrovertida para falar da sua forma. Claro, quem é mais extrovertido, quem tem facilidade na comunicação, vai ter um caminho mais leve, vai transpirar menos, mas isso acontece comigo, viu? Me lembro da primeira vez que fui fazer uma live. Gente, a live acho que era, sei lá, 7, 8 horas da noite. Eu comecei a me preparar, era 6 da tarde. E aquela dor de barriga, ia no banheiro, e gaguejava, e suava frio, eu transpirava. Assim, parecia que eu estava correndo na esteira, mesmo sendo extrovertida. Tudo aquilo que é novo, se você não tem o hábito de colocar o seu ponto de vista, de explicar o seu trabalho de uma forma mais clara, mais evidente, claro que vai fazer você passar nervoso, mas é super normal e você consegue vencer essa crença. Alguma dessas crenças já passou pela sua cabeça? Ou ainda está por aí? Você ainda vive com medo delas? E não adianta, né? É muito chata essa parte, mas você só vai conseguir vencer cada uma delas exercitando, trabalhando cada uma delas, se desafiando para vencer cada crença dessa. Mas fica tranquilo, que a gente consegue e eu tô aqui também para te ajudar.